Nesta noite feliz, neste santo lugar, eu marquei o encontro com Deus. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Eu marquei o encontro com Deus. Neste santo lugar de oração. Seu amor é real, sua paz gozarei. Eu marquei o encontro com Deus. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ficar de pé, irmãos. Boa noite a todos. Deus abençoe vocês. Os que estão em conexão conosco, Deus abençoe vocês também. Nós vamos ler a Escritura no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 22, onde nós vamos estudar um pouco o tema sobre a ressurreição de Jesus, sendo que a ressurreição de Jesus é o que nos garante vitória, é o que nos garante esta certeza de ter uma continuidade de vida, de que a vida não acaba aqui. E primeiro, Deus traz Jesus de volta da sepultura, do mundo dos mortos, vamos dizer assim, garantindo para nós também a nossa ressurreição. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim jamais morrerá. E ele ainda pergunta: crê você nisso? Então Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Então nós veremos como Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. E se a Escritura nos ensina que Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, então Jesus não ressuscitou a si mesmo. Nada que você faça pode te trazer dos mortos, a menos que Deus te traga, porque só Ele é o dono da vida, é quem retém a vida, é o doador da vida. O próprio Jesus não podia ressuscitar a si mesmo, dependeu de seu Pai para isto. Em Atos capítulo 2, versículo 22 diz: homens israelitas, escutai estas palavras. A Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus, dentre vós com maravilhas, prodígios e sinais, que por ele fez no meio de vós. Aliás, que Deus por ele fez no meio de vós. Aqui mais uma vez mostra que os milagres, os sinais, os prodígios e as maravilhas foi Deus quem realizou, correto? Usando a Jesus, o seu Filho. Como vós mesmos bem sabeis, a este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus, prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, soltas as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Amém? Vocês podem se assentar. Impossível a morte reter a Jesus na sepultura, porque Deus houvera dito a ele que isto não seria permitido. Do mesmo jeito que Deus não permitiu para o diabo tocar na alma de Jó, do jeito que Deus não permite que você seja destruído, e por isso Ele dispensa para você misericórdia e graça. Então, Deus estando no controle, nada pode acontecer contigo a menos que Deus permita que aconteça. Se você sabe isto, você descansa. Você não fica preocupado, isto e aquilo, e o dia de amanhã, isto e aquilo. O que Deus determinar, assim será. O que Ele determinou, assim será. Agora, como você vai saber o que Deus determinou para a sua vida?
Como você vai saber? O que você pode fazer é procurar cumprir sua vontade, cumprir sua palavra e pronto. Só isso você pode fazer e nada mais. A tua preocupação não resolve. Tua preocupação consigo mesmo, com tua saúde, com o amanhã, com o que vai comer, com o que vai beber, nada disso vai resolver a tua preocupação. Porém, Deus disse para que você não fosse relaxado. Ele mandou você cuidar de sua parte, porque tem coisas que é Deus que faz e tem outra que você tem que fazer. E o que você tem que fazer, nem adianta pedir para Deus. Oh Deus, me ajuda nisso, naquilo. Ajudar em quê? Foi o que falaram, não sei se para o irmão Júlio. Isso não precisa nem pedir a Deus, porque já está diante de nós, já está diante de você. Algo que Ele já te deu, aí você fica ainda pedindo. Então você não sabe o que Ele te deu. Você ainda não sabe o que é seu, que herança Ele deixou para você. No livro de Atos capítulo 3, mais adiante, vamos ler mais algumas escrituras. Atos capítulo 3, versículo 14. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu Filho Jesus. A crença apostólica sempre está baseada nisto. Deus trabalhando através de Jesus, glorificando, dando a Ele permissões, enquanto seu Filho sendo obediente, estando sobre a sua jurisdição, Deus sempre dando a seu Filho isto, deixando Ele como o cabeça do restante da criação, não é? Glorificou a seu Filho Jesus, a quem vós entregastes, e perante a face de Pilatos negastes, tendo ele determinado que fosse solto. Quer dizer, mesmo Pilatos dizendo, solta este homem, vocês negaram, disseram, não, matem, não queremos nada com ele. Mas vós negaste o santo e o justo, e pediste que se vos desse um homem homicida. Bem, então este que foi entregue à morte, aqui está dizendo que Deus glorificou a este seu Filho. No versículo 26, mais à frente um pouquinho, de Atos 3, diz: ressuscitando Deus a seu Filho Jesus, primeiro o enviou a vós. Então, além de Deus ressuscitar a Jesus, enviou ele para ir conversar com as pessoas, para que nisso vos abençoaste, no apartar a cada um de vós das vossas maldades. Siga mais adiante para Atos capítulo 4, no versículo 8 de Atos 4. Atos 4, versículo 8. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais dos povos, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo, e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, você vê como eles são específicos. Quem é esse Jesus Cristo? Aquele que nasceu em Nazaré. Vocês todos já viram falar dele, disseram que era um impostor, um hipócrita e tudo. O Nazareno, aquele a quem vós crucificaste, passa bem na cara todos os pontos, não é? E a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que este está são diante de vós. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina, e em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Amém. Se não existe outro nome pelo qual devamos ser salvos, isso te diz que você não tem que se preocupar com nenhum outro nome que se te apresente. Não importa se é o nome hebraico, se é grego, se é aramaico, seja o que for. Não importa se venham com toda a história de novo nome, com coisas que você terá no futuro, com um novo nome na pedrinha branca, com um novo nome de Jesus, ou seja o que for.
Não fique interessado nisso, de maneira nenhuma, porque já está registrado nas Escrituras, e isto é inviolável, isso não vai mudar, que não há outro nome debaixo do céu, né? Porque não há, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Então, está falando debaixo do céu. Talvez alguém queira buscar um nome diferente lá em cima do céu. Mas o que desceu do céu apresentou para nós qual é o nome dele lá. E Jesus disse: eu vim neste nome, em nome de meu Pai. Agora, isto inclui Jeová Elohim e outros nomes tais em que o homem chamou Deus de Deus. Só existe um nome dado debaixo do céu pelo qual devemos ser salvos. Então, para aquelas pessoas que afirmam crer nesta mensagem e querem fazer tudo, Jeová isto ou aquilo outro, vamos apenas citar de volta para eles as Escrituras. Sim, não importa quantos digam que tem os dentes tortos para poder pronunciar o novo nome. Eu não estou interessado nisso. Eu conheço o nome que está acima de todo nome. E não pode vir um novo nome diferente deste. Não para nós aqui na terra. Bem, deixe-me dar para vocês aqui um testemunho do irmão Josué. Ele disse assim: anos atrás, quando eu morava em Bonington, na Indiana, eu tinha um amigo lá que foi estudar hebraico na Universidade de Indiana. E um dia ele veio à minha casa e quando eu o recebi, ele estava tão animado que ele parecia um tanto tonto, de tão animado que estava. E eu disse: por que você está tão feliz? E ele disse: eu finalmente descobri o nome de Deus. Ele pensou que através do seu aprendizado do hebraico, ele agora podia pronunciar o nome de Deus na língua hebraica, na qual não se utiliza vogais, de modo que o nome que está escrito, Jeová, se soletra YHVH, e ele pronunciava Yuvá, algo assim. Quando ele disse isto, eu simplesmente caí na gargalhada, porque é o que eu faço também, eu dou risada quando as pessoas vêm com o nome Yehoshua, ou Yeshua, ou o nome hebraico de Jesus, não é? Hebraico. E muitos irmãos da mensagem caíram nessa tolice de ir atrás do nome hebraico. E muitos até foram para se batizar no nome hebraico. E o irmão teve a coragem, o amado irmão teve a coragem de dizer para mim que estava desacreditando em tudo e que estava se desligando do ministério da mensagem porque foi estudar o nome hebraico e pronto. E agora, eu só respondi 2 ou 3 linhas para ele. Eu disse: irmão, o irmão ainda crê que William Branham é o mensageiro de Deus? O irmão crê que o reverendo Liveio foi comissionado por ele para explicar o que ele pregou? O irmão crê que Brian Goldschweg tem um ministério missionário como um apóstolo ao redor do mundo? A não ser que o irmão diga não para essas 3 perguntas, porque se o irmão disser, ainda conseguir dizer sim, porque Deus teria algo a respeito do nome original de Jesus e o 7º anjo não explicou sobre isto, não pregou sobre isto. Porque teria alguma nova revelação para nós a respeito disso, sobre o nome original, Yehoshua, Yehoshua, seja o que for? Por quê? E o homem como Liveio, que nos trouxe temas como a parúcia e tantas outras coisas, ele não entrou neste tema. Por quê? Porque Brian Goldschweg sempre está pregando, trazendo para nós as designações desses termos gregos e hebraicos em seus estudos. E durante todos estes anos de ensino, com todo o estudo doutrinário ao redor do mundo, ele não perdeu um momento de seus estudos para falar sobre isto.
E eu disse: eu não tenho nada para te responder a respeito disso, porque se fosse para qualquer iniciante eu faria. Mas para o irmão que sabe tanto quanto eu fico quieto. Quem quiser perder tempo com isso, que vá perder tempo com isso. Eu não tenho mais tempo a perder com essas tolices. Quem não lembra aqui daquele camarada da rádio, para não citar nome, mas o Júlio conhece, o Thomas, né? Que entrou nesse tema, quantos anos isso? Há uns 10 anos atrás ou mais. Vai olhar em que ele terminou hoje, a situação que está. Desacreditou em tudo. Daqui a pouco estava com a barba aqui no peito desse tamanho, vestido um vestidão até os pés, andando descalço com as alpargatas de couro, o cordão de São Francisco amarrado na cintura. Vai. Eu chamo isso de mendigar religiosidade. Mesma coisa que quando uma pessoa desengana-se da sociedade e vai ficar à margem. Eu nem diria à margem da lei, mas à margem do rio, à margem da rua. É o que muitos têm feito, porque a revelação que Deus mandou não é suficiente para tais pessoas. Ok, lendo aqui o testemunho do irmão Kostrek sobre esse irmão que estava tão feliz, Kostrek diz assim: quando ele disse isto, eu simplesmente caí na gargalhada e eu disse: irmão, é assim que você pronuncia o nome de Deus? Eu disse: eu sei como pronunciá-lo por anos. E ele disse: você sabe? Eu disse: sim, é Jesus. Porque Jesus disse: eu vim em nome de meu Pai. E Paulo disse que há somente um nome pelo qual somos salvos. E ele também disse que tudo que você disser, seja por palavras ou por obra, fazei tudo em nome de Jesus. O que você quer mais do que isso? O que você quiser mais do que isso, não me interessa. Mas se quiser correr atrás, pode ir. Bem, no sermão ao nascer do sol, do dia 18/4 de 65, parágrafo 22, do sermão ao nascer do sol, William Branham disse: como as pessoas estão tentando dizer, devemos lavar os pés uma vez ao ano, na quinta-feira santa, na sexta-feira santa, na sexta-feira devemos tomar a ceia, e todas as diferentes doutrinas. Eu conheço, tem algumas igrejas, não sei se é adventista, se é, não sei, eles lavam os pés também, eles têm um lava-pés. Meu pai foi adventista por algum tempo, por uns 8 anos, eles tinham lava-pés, mas não sei de quanto em quanto tempo é que eles praticam. Eu sei que alguns padres, entre eles, na igreja católica, eles fazem na sexta-feira santa, alguma coisa assim, uma vez por ano. A católica, não é? Adventista uma vez por ano? Eu não sei bem, mas eles fazem. Né? De todo mundo ou só entre eles? Só entre todo mundo? Só que é os cabeças lá que lavam. Tá. Ok. Cada um diz uma coisa. Bem, devemos tomar a ceia e todas as diferentes doutrinas. Se colocam a discutir se deve ser neste ou naquele, ou se deve ser no dia de sábado ou no primeiro dia da semana, ou todas essas coisas são meramente tradição. Que bem isto faria a você se você celebra a quaresma ou não, se não tem a vida em si mesmo. É apenas uma celebração da qual não há nada contra. Mas a verdade é que eles têm certamente cumprido com suas tradições e têm deixado de lado a coisa principal. A Satanás não importa quão religioso você seja ou quão correto possa ser você em sua doutrina. Se você perder esta vida com letra maiúscula, você não subirá de qualquer modo. Não importa quão religioso, quão bom, a quantas igrejas tenha pertencido ou a quantas pertencerá. Nada importa a menos que você tenha nascido de novo. Portanto, se Deus levantou a Jesus dentre os mortos, ou levantou somente para uma comemoração, e esta manhã de ressurreição é só um dia que celebramos em todo o ano. De outro modo,
Somos nós beneficiários de sua ressurreição? O que significa isto para mim? E o que significa para você? Agora, nós cremos por fé que ele certamente ressuscitou dentre os mortos. Mas o que isto tem a ver comigo? Isto foi há 2000 anos atrás. Então, tanto faz você... O que é comemorar a ressurreição? É guardar um dia da semana? Se você não sabe que aquela ressurreição foi para te trazer vida, não adianta você, como religioso, ficar aí comemorando ou dizendo como comemorar, quando vai ser aquela coisa toda. O foco principal, ao citar estas palavras de William Branham, é mostrando o que ele diz aqui, olha. Portanto, se Deus levantou a Jesus dentre os mortos, porque William Branham partia daquele princípio apostólico de que Jesus não ressuscitou a si mesmo, foi Deus quem o ressuscitou. No livro de Atos, no capítulo 5, vamos ler mais. Atos capítulo 5, versículo 29. Atos 5, 29. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos disseram, Atos 5, 29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. Você vê que o testemunho aqui mostra que outra vez foi Deus quem ressuscitou a Jesus, não é? Deus ressuscitou a Jesus. Ao nascer do sol, parágrafo 88, William Branham continua. Agora observe este poder vivificador, Zoe, trazendo a palavra. A mente que estava em Cristo estava em você então. Estou procurando mostrar a você que quando Deus ressuscitou a Jesus dentre os mortos, naquele instante também ressuscitou você. É isto que as pessoas precisam entender. Quando Deus ressuscitou a Jesus dos mortos, Ele também ressuscitou a você. Quando vamos morrer? Está na frente ainda, né? A frente pode ser daqui a 1 minuto, né? Daqui a um tempinho. Mas a tua ressurreição já está garantida através da ressurreição de Jesus. Ele já te ressuscitou. E também vivificou para a vida com você. Você está agora vivificado para a vida, ainda que então você fosse apenas um atributo em seus pensamentos, mas Deus havia visto tudo nele no fim. Vê? Quando Deus olhou sobre o corpo, o Espírito deixou no jardim do Getsêmani. Ele tinha que morrer como um homem. Porém, recordem, amigos, ele não tinha que fazer aquilo. Esse foi Deus. Deus ungiu essa carne, a qual foi carne humana, e ele não tinha... se ele tivesse subido lá como Deus, ele nunca teria morrido aquele tipo. Não se pode matar Deus. Mas ele não teve que fazer isto. Mas lembre-se, ele foi ali com você nele. Vê? Deus não havia separado a noiva do noivo ainda. Então, quando Deus olhou sobre o corpo de Cristo, ele viu o masculino e o feminino. Tudo foi redimido naquele corpo, vê? Eles são um só, são o mesmo, a mesma palavra que falou do noivo fala da noiva. Vê que segurança? Deus não tinha separado ainda a noiva do noivo. Uma separação que veio ali na cruz quando ele foi ferido e saiu de seu corpo água, sangue e em seguida a vida. Vê? Então Jesus foi pregado na cruz juntamente com você. Você que é filho de Deus também foi pregado na cruz com ele. Paulo disse: estou crucificado com Cristo. Você morreu com ele, ressuscitou com ele. Se isso não foi feito, pode ter certeza que você não ressuscitará para a vida. Mas se isso foi feito, se você estava ali representado em Cristo, não há nada que se possa fazer para te reter. Você sairá de qualquer forma e irá com ele. Então agora nós lemos a respeito de Deus ressuscitando Jesus, e eu espero que você possa ver que a Escritura fala de você também. A Escritura fala de Jesus e fala de você, pois toda a família dos céus é chamada Jesus. Então, se Deus ressuscitou a Jesus, todos que fazem parte desta família, que recebem em si o nome Jesus, também foi ressuscitado com ele.
Agora, enquanto voltamos a abrir mais adiante no livro de Atos, no Atos do capítulo 10, enquanto nós vamos ler também lá, nós vamos ler sobre Deus ressuscitando Jesus com uma novidade que não tínhamos antes. É porque isto que está no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim, olha, já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. Apesar de eu estar vivendo, apesar de eu estar aqui comendo, andando, não é? Todavia não sou eu que vive, não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive, é Cristo que está vivendo em mim. E a vida que eu estou vivendo agora neste corpo, eu estou vivendo pela ou através da revelação, através da fé de Jesus Cristo. O Filho de Deus que morreu, que se entregou por mim, que deu a sua vida por mim e para mim, para que ele pudesse viver novamente em meu corpo. Esta é a questão que Paulo apresenta em Gálatas 2:20. É Cristo vivendo através do corpo, através daqueles que foram redimidos. Então você pode compreender melhor as escrituras que está em Atos 10, versículo 34. Atos 10, 34. E abrindo Pedro a boca, disse: reconheço por verdade que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é correto, né? Faz o que é justo. A palavra que ele enviou aos filhos de Israel, anunciando a paz por Jesus Cristo, este é o Senhor de todos. Esta palavra, vós bem sabeis, veio por toda a Judéia, começando pela Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, que é virtude, o qual andou fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nós somos testemunhas de todas as coisas que ele fez, tanto na terra da Judéia como em Jerusalém, ao qual mataram, pendurando-o no madeiro. A este ressuscitou Deus ao terceiro dia e fez que se manifestasse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus antes ordenara, a nós que comemos e bebemos juntamente com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos e nos mandou. Você vê que depois Jesus ressuscitou dos mortos, comeu com ele, comeu e bebeu com ele, e nos mandou pregar ao povo e testificar que ele é o que por Deus foi constituído juiz de todos, juiz dos vivos e dos mortos. Diga-me, quem é o juiz? É Deus ou seu filho? O juiz é o próprio Deus, mas ele dá ao seu filho o poder de julgar. Vê? Ele concede isto. Por isso que ele foi considerado por Deus. Ele é o que por Deus foi constituído juiz de todos, o juiz dos vivos e dos mortos, porque o que julga é a palavra, e é o Filho que manifesta a palavra do Pai, a palavra que traz julgamento. E se o juiz não pronuncia a sentença, que julgamento vai sair? Ele pode estar lá como representante da lei, com toda a autoridade que lhe é conferida, mas tem que sair a batida do martelo, não é isso? E a sentença, justificado ou condenado. O que está por trás daquele homem? Uma lei que impera, um poder o qual reveste para isso, que o Estado põe, que o Estado impõe, ou coloca, ou unge aquele homem com aquilo. A este dão testemunho todos os profetas de que todos os que nele creem receberão o perdão dos pecados pelo seu nome. E dizendo Pedro aí nestas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Amém. Nestas palavras que o Espírito Santo depois aprovou, Pedro também disse que Deus ressuscitou a este Jesus. No sermão Israel no Mar Vermelho, parágrafo 21, do dia 26 de março de 53, assim disse o mensageiro de Deus: olhe,
Por um Espírito somos todos batizados em um corpo, e nos tornamos membros deste corpo. Em Romanos 8:1 diz: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. E um homem que está em Cristo Jesus anda segundo as coisas espirituais. Para o mundo, para a sua mente carnal, isso é tolice. Mas para os que creem, é a vida eterna. Amém. Aí está você. Quão maravilhoso. Então, o que pode prejudicá-lo? Você está em Cristo. E tão certo como Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos, nós vamos entrar em Cristo. Amém. Sim, nós temos de entrar. Deus prometeu isto. Pois tão certo como esse corpo sobe, eu estou neste corpo, tenho que ir com ele. Amém. Se o corpo de Jesus subiu ao céu, se ele subiu à destra da majestade divina, e se também o corpo, que é a noiva, o corpo místico, a igreja, sobe, então eu estou neste corpo. Então, de qualquer forma, eu terei que subir com esse corpo também, porque eu faço parte dele. Não vai ficar nem um dedo para trás, viu? Não importa se é um fio do cabelo, se é uma unha, se é o dedo mindinho desse corpo, não importa qual parte você é. Você diz, eu sou o menor, sou o mais fraco. Então, em um corpo, as partes mais vergonhosas são as que mais nós temos cuidado, são as que mais nós cuidamos. Que parte somos no corpo de Cristo? Não importa que parte somos. O importante é pertencer a este corpo. Atos 13, versículo 30. Atos capítulo 13, versículo 30. Está escrito: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele, Atos 13, versículo 30. Mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. E ele por muitos dias foi visto pelos que subiram com ele da Galiléia a Jerusalém. E são suas testemunhas para com o povo. E nós os anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos. Como Deus cumpriu esta promessa? Ressuscitando a Jesus. Como também está escrito no Salmo 2: meu filho és tu, hoje te gerei. E que eu ressuscitaria dentre os mortos, para nunca mais tornar a corrupção. Disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Por isso também em outro salmo diz: não permitirás que o teu santo veja corrupção. Isto é, não vou permitir que você apodreça, que teu corpo seja dissolvido pelas bactérias, pelos germes, e você começa a feder, e tem que te colocar em 7 palmos de terra, ou guardar numa gaveta lá, como a vácuo, né? Não permitirei isso, Deus disse para seu filho. Porque, na verdade, tendo Davi no seu tempo servido conforme a vontade de Deus, morreu, quer dizer, dormiu. Foi posto junto de seus pais, quer dizer, foi sepultado junto com os restos mortais dos seus pais e apodreceu. E viu a corrupção. Mas aquele a quem Deus ressuscitou, se referindo a Jesus, nenhuma corrupção viu. Seja-vos, pois, notório, homens e irmãos, que por este se vos anuncia a remissão dos pecados, e de tudo que, pela lei de Moisés, não pudeste ser justificado. Por ele é justificado todo aquele que crê. Vede, pois, que não venha sobre vós o que está dito nos profetas. Vede, ó desprezadores, e espantai-vos, e desaparecei, porque opera uma obra em vossos dias, obra tal que não crereis se alguém vou-la contar. Vê? Então nós não tínhamos nenhuma obra de Deus operada em nossos dias, e um homem a declara com uma mensagem. De repente um homem chega em cena e declara, através de uma mensagem, todos o cumprimento dessa escritura e como isso deve ser entendido, como isso deve ser visto. E ainda assim, as pessoas não creem exatamente como foi prometido nas Escrituras. Apesar de estar registrado, Deus mandou um profeta para nos mostrar a respeito desta ressurreição de Jesus, que Deus foi quem o ressuscitou. Então, além de nós termos mais de 18 escrituras, ou 18 escrituras aproximadamente, onde está detalhando que Deus ressuscitou a Jesus,
William Branham faz a mesma declaração e mesmo assim as pessoas continuam crendo que ele ressuscitou a si mesmo. Porque só quem pode ressuscitar é Deus. Mas quando você diz que Jesus é o próprio Deus, então ele ressuscitou a si próprio. Mas a Bíblia não fala desta forma. Novamente em Atos 17, siga mais adiante um pouco. Atos capítulo 17. Então nós temos aqui Atos 17, versículo 29, onde diz: mas Deus o ressuscitou dentre os mortos. Não é? Sempre assim, Deus ressuscitou Jesus dentre os mortos. Sendo nós, pois, geração de Deus. 29, Atos 17, 29. Não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. E como ouviram falar de ressurreição dos mortos, um escarnecia e outro dizia: acerca disto te ouviremos outra vez. O assunto era meio cansativo para eles, meio chato. Ressurreição de morto, que é isso? Morreu, acabou, né? Morreu, acabou. Então, depois que eles pregaram, que foi pregado sobre a ressurreição dos mortos, os ouvintes disseram assim: olha, nós vamos te ouvir outro dia. Não tenho tempo para ouvir outro não. E outro dizia: isso é bobagem. Um escarnecia e outro dizia: não temos tempo de ouvir agora. William Branham, no sermão O Tanque de Betesda, no dia 11 de agosto de 1950, no parágrafo 2 do sermão O Tanque de Betesda, ele disse assim: por um Espírito somos todos batizados em um corpo. Isso é o batismo do Espírito Santo. Ele explica isso. Tornando-nos membros daquele corpo que Deus ressuscitou dentre os mortos. E assim como ele foi ressuscitado, estando morto em seu corpo, os juízos de Deus passarão por cima de seu sangue, e nós sairemos um dia. Você sabe o que é isso? Você está suposto a morrer a qualquer hora. Você sabia que a qualquer momento vai estar tua família ao redor do caixão? Ou você ao redor do caixão de algum membro da família? E o que você vai pensar nessas horas? Veja isto. Veja isto. Assim foi como ele foi ressuscitado, estando morto em seu corpo. Os juízos de Deus passarão por cima de seu sangue, e nós sairemos um dia, feitos semelhante ao seu próprio corpo glorioso. Sairemos um dia. Está vendo que sairemos? Está lá adiante, no futuro. Mas sairemos da sepultura um dia por causa da ressurreição de Jesus, porque fomos representados ali. Deus já nos ressuscitou ali quando Ele ressuscitou a Jesus. Então todos os membros da família de Deus que tem o nome Jesus, todos receberão a sua ressurreição quando você deixar esta matéria, quando você deixar este corpo. E o que está nas Escrituras? Que manifestou em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro, e sujeitou todas as coisas a seus pés. E eu estou lendo Efésios 1:2, me desculpe, viu? Estou lendo Efésios, aliás, 1 versículo 20. Esqueci de anunciar. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu por cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Em Romanos capítulo 4, versículo 17. Romanos 4, 17. Como está escrito: por pai de muitas nações te constituí,
A linguajar é falando sobre Abraão. Romanos 4,17. Por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, a saber, Deus, o qual vivifica os mortos. Você vê que é só Deus que pode dar vida aos mortos. E chama as coisas que não são como se já fossem. Por que ele pode fazer isto? Porque ele conhece o fim. Foi determinado por ele. Vê? Por isso que antes da fundação do mundo, o Cordeiro foi imolado para a nossa salvação, para perdão dos nossos pecados. Na nossa contagem de tempo tem 2000 anos, 2000 e poucos anos. Na nossa contagem de tempo. Mas aquilo foi feito desde a eternidade. Estamos aqui hoje, contando luz, matéria e tempo. Deus não está nos vendo aqui hoje. Deus nos viu hoje lá no princípio dos tempos, ou antes do tempo existir. Deus já viu toda esta cena. Ele sabe tudo que vamos passar. Ele chama as coisas que não são como se já fossem, o qual em esperança creu contra a esperança, tanto que ele tornou-se pai de muitas nações. Está se referindo a Abraão. Conforme o que lhe fora dito, assim será a tua descendência. E não enfraquecendo na fé, não atentou para o seu próprio corpo já amortecido, pois era já de quase 100 anos, nem tampouco para o amortecimento do ventre de Sara, e não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas foi fortificado na fé, dando glória a Deus, e estando certíssimo de que o que ele tinha prometido também era poderoso para o fazer, assim isto lhe foi dado, imputado como justiça. Ora, não só por causa dele está escrito que ele fosse tomado em conta, mas também por vós, a quem será tomado em conta, os que cremos naquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. Então eu tenho aquele que é o que ressuscita, e este é Deus, e tem o que foi ressuscitado, que é o Filho de Deus. Ressuscitou a Jesus nosso Senhor, o qual por nossos pecados foi entregue e ressuscitou para a nossa justificação. Você sabe o que é justificação? Ficha limpa. Ficha limpa. Não deve nada na casa. Ficha limpa. Pois bem, deixe-me ler só apenas alguns parágrafos aqui, antes de concluirmos. No sermão Desde Então, do dia 16/7 de 1960, parágrafo 59, Deus o levou até o Calvário e ele rasgou-o, separou sua alma de seu corpo, e o seu corpo Deus ressuscitou no terceiro dia, e tomou e colocou a sua mão direita. E no dia de Pentecostes, ele enviou o Espírito que estava em Jesus Cristo, a aliança com a igreja. E quando a igreja se reunir na ressurreição, o mesmo Espírito que estava em Jesus Cristo, que foi arrancado dele, que está na igreja, você não pode copiar nada parecido com isto. Você não pode fazer nada diferente disso. Tem que ser o mesmo Espírito Santo que habitou em Cristo. E quando o arrebatamento vier, quando aquele corpo vier, sua noiva que foi rasgada dele, ou o Espírito Santo, trará aquela noiva que se encaixará bem exatamente no corpo de Jesus Cristo. Esse é o trabalho do Espírito Santo. Vai encaixar certinho cada membro da noiva com o corpo de Cristo. Agora, Paulo disse: e não sabeis que todos quantos fostem batizados em Jesus Cristo, foste batizado na sua morte, de sorte que fomos sepultados com ele, para que como Cristo ressuscitou dentre os mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida.
porque se fomos plantados com ele na semelhança de sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho que foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais o pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se já morremos em Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado, mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fiquem de pé. Agradecendo a presença de vocês e também a presença de cada um dos nossos amigos que nos ouve, amigos e irmãos que nos ouve através do portal Doutrina da Mensagem, deixe-me concluir com as palavras do mensageiro de Deus para o tempo do fim, o reverendo William Marion Branham, no sermão Vamos Ver a Deus. No sermão Vamos Ver a Deus, parágrafo 66. Deus está em sua palavra. Qualquer um que deseja tomar a sua palavra, qualquer promessa, deixe-me dizer isso para que fique registrado. Se você tomar a atitude mental correta para qualquer promessa divina de Deus, isto irá suceder. É por isso que eu penso sobre a sua palavra. Tome qualquer promessa aqui dentro e tome a atitude mental correta para isto. Deus realizará isto para você. Deus está em sua palavra. Deus está em seu Filho. Ele era divino. Ele é o Filho de Deus. Eu creio nisto, com tudo que há em mim. Eu creio nisto, sim, Senhor. Ele não era mais... Ele era um profeta. Claro. Ele era um profeta. Ele era um pregador. Ele era um cantor. Ele era Deus. Deus manifestado na carne. Deus desceu na carne para reconciliar o mundo consigo mesmo. Depois, aquele maravilhoso Filho de Deus morreu. E quando ele morreu, ele entregou a sua vida, ele ressuscitou na Páscoa, e Deus levantou o seu corpo e o pôs à sua destra e enviou o Espírito Santo de volta para continuar a manifestar-se entre as pessoas. Amém. Pai bendito, tu ajuda teu povo na compreensão de tua palavra. Obrigado pelo tempo, pelo período que tivemos de oração e de louvor, de meditação na tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe meus irmãos e minhas irmãs, aos amigos que estão à distância agora conectados conosco, aos irmãos que estão tão distantes, Senhor. Ajude a cada um deles agora nesta hora. Dá-nos condições para ir até eles no tempo designado por Ti. E nos dá força e vigor para continuarmos essa jornada até o que o Senhor nos permita fazê-lo. É no nome amoroso de Teu Filho Jesus que nós te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. Que o Senhor vos abençoe, irmãos. Até o próximo culto, se o Senhor nos permitir. Muito obrigado. Vocês que vieram neste culto. Muito obrigado a vocês.